Então, na semana passada, só uma breve retrospectiva, né? A gente está falando a respeito dos fundamentos da batalha espiritual. E aí, na semana passada, a gente falou a respeito da necessidade que nós temos de nos revestirmos da armadura de Deus. E aí, nós vimos por que nós precisamos da armadura, né? Que a batalha espiritual ela é inevitável e nós não temos como vencer batalha alguma sem estarmos devidamente armados, né? A gente viu aquele exemplo de Pedro que antes tentou com as próprias forças, fracassou e depois com a força do Espírito Santo, revestido do poder do Espírito Santo, Pedro prega e 3.000 se convertem, né? E aí a gente começou a falar a respeito das armas espirituais, né? Que está lá em Efésios 6, de 14 até o versículo 18. E aí vimos que existem armas defensivas e nós vimos que nós temos uma arma ofensiva que nos permite avançar contra os ataques contra o inimigo, né? Que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A gente leu aquele texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, né? Da vitória ali dos exércitos do rei Josafá, né? Contra Amon e contra Moabe. E aí nós vimos o que eu chamei aqui da parte mais importante dessas 3 semanas de introdução, que é a submissão a Deus, que é a base da vitória. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. A submissão a Deus ela vem antes da resistência ao diabo. Ela vem antes do diabo fugir de nós. Então nós precisamos nos submeter, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E oferecendo o nosso corpo como sacrifício vivo, ou seja, vivendo em santidade. Não tem como a gente viver submisso a Deus sem santidade. Lembra do que a palavra de Deus diz? Que sem santidade ninguém verá o Senhor? Pois é. Aí, hoje, nós vamos falar os 2 últimos pontos desse estudo, dessa introdução. Que a próxima coisa que nós precisamos saber é que nós precisamos estar vigilantes. A vigilância é estar atento aos ataques do inimigo. Nós vimos lá na primeira semana que Satanás ele tem algumas estratégias, né, para tentar nos derrubar, para nos afastar da vontade de Deus, que são ciladas e enganos, acusação e culpa e a tentação ao pecado. Essas são estratégias muito comuns de Satanás, né? Então nós precisamos estar atentos a esses tipos de ataques. Olha só o que diz a palavra de Deus. Eu não coloquei aqui no sistema, gente, mas eu vou lendo cada versículo devagar e vou falando as referências, tá? Lá em Mateus, capítulo 26, versículo 41, diz assim: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meu irmão, enquanto eu e você, nós estamos nessa carne, nós tendemos a fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Nós tendemos a não vigiar como se deve. Então, vigiem e orem para que não caiam em tentação. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, 1 Pedro 5, 8, diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. Por quê? O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Nós precisamos estar vigilantes, meu irmão, porque o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele não descansa. Ele está procurando uma brecha. E o pastor Valmir, ele costuma falar, né, que Jesus, ele é um cavaleiro. Jesus, ele não invade a vida de ninguém. Quem invade é Satanás. Então ele só precisa de uma brechinha. Vocês sabem que eu vivo falando de filme de guerra, né? Porque, gente, eu gosto de filme de guerra. Aí tem alguns filmes, por exemplo, a franquia Senhor dos Anéis. Qual que é a estratégia dos exércitos? Procurar uma brecha na muralha, uma brecha na fortaleza do inimigo, para ali explodir tudo e todo o exército poder entrar. E é exatamente essa a estratégia de Satanás. Ele procura uma brechinha, mínima que seja, para entrar na nossa vida e acabar com tudo. Então nós precisamos estar vigilantes o tempo inteiro. Nós temos que guardar as nossas muralhas. Vamos para um exemplo prático aqui na Bíblia? Lá em Juízes, capítulo 16, a gente vai ler a história de Sansão, né? E Sansão, um homem de Deus, um nazireu, um homem consagrado ao Senhor, mas que perde a força dele, né? O Espírito Santo, quando vinha sobre ele, o capacitava com uma força que era assim, incapaz de ser vencida pelos inimigos,
mas ele perde a sua força num determinado momento, porque ele não vigiou contra os enganos de Dalila. E aqui eu escrevi enganos de Dalila, só que na verdade são enganos de Satanás, meu irmão. Dalila, ela foi usada por Satanás, então pessoas são usadas, outros tipos de tentações são usadas, enfim, gente, inúmeras situações. O diabo, ele não presta não, mas uma coisa, ele é criativo. Então nós precisamos estar atentos para cada investida dele, em cada área, de cada forma nas nossas vidas, amém? A falta de vigilância abre brechas para o inimigo. Sansão errou. Quando Sansão errou, o capeta entrou com tudo e o destruiu, literalmente. A vigilância espiritual é indispensável para identificar as estratégias do diabo. Então nós devemos vigiar tanto as nossas ações quanto os nossos pensamentos. Sabe, vou usar o termo que está aí na moda, né? Sabe os pensamentos intrusivos? Umas coisas que vão entrando na nossa mente, assim, e que nitidamente são para nos afastar da vontade de Deus. E a gente fica ali tentando negociar. Meu irmão, repreenda imediatamente. Vai lá para Filipenses capítulo 4, meu irmão. E vai se encher daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é digno de louvor, daquilo que vem direto do Senhor, meu irmão. Encha a tua mente com a palavra de Deus. Se encha de arrependimento, de vontade de se arrepender. Se encha de louvor, meu irmão. Ei, quando eu tô com esses pensamentos assim, aí, meu irmão, não adianta eu ficar tentando mudar o meu pensamento por conta própria. Eu ligo lá aqui, vocês viram que hoje eu tô na pegada Diante do Trono, né? Eu vou pro meu Spotify aqui, eu abro a página do Diante do Trono, coloco no aleatório e é o dia inteiro para me encher das coisas que vêm do alto. Nós devemos vigiar até os nossos pensamentos, o que a gente faz, mas também o que a gente pensa, porque o pecado, ele vem do nosso coração, que é justamente, e não é esse coração que bombeia sangue não, gente. O coração são as nossas intenções, são as nossas vontades, que partem de onde? Da nossa mente, amém? Então, vigilância, esteja atento aos ataques do inimigo. E pra gente finalizar o nosso estudo, a nossa introdução do nosso estudo, a necessidade de oração constante. Muitas vezes eu li, Sueli, esse texto lá de Efésios capítulo 6, e eu tratava a armadura como se fossem só aquelas peças físicas, né? O escudo, o calçado, enfim, a espada, né? O cinto, o capacete. E aí eu achava que só isso era a armadura de Deus. Só que o texto ele continua e a oração ela faz parte da armadura. Na verdade, a oração é aquilo que vai sustentar toda a armadura em nós. Lá em Efésios 6:18 diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Em todas as ocasiões. A gente costuma, pelo menos eu, vou falar de mim, eu costumo tender mais a orar, ou seja, eu tenho mais vontade de orar quando tá tudo ruim. Quando eu tô doente, gente, que eu orei hoje. Quando eu tô doente, quando eu tô com alguma necessidade, e aí eu vou para os pés do Senhor. Mas a palavra dele está nos orientando a orar em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Todas as nossas necessidades, toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor devem ser direcionados a Deus em oração. A oração, ela sustenta toda a armadura, como eu já disse, né? Em Filipenses 4, 6 e 7 diz: em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Colossenses 4:2. Continuem a orar, vigiando em oração, com ação de graças. Continuem a orar, continuem a orar. E aí eu não coloquei aqui no estudo, mas o texto lá de 1 Tessalonicenses 5:17, né? Orem sem cessar. Outras versões dizem orem continuamente. Daniel 6:10 diz assim, ó: quando Daniel soube que o documento que impedia a adoração a outros deuses e não ao rei da Babilônia tinha sido assinado, voltou para casa.
Olha só, olha o contexto lá de Daniel. Daniel, ele não poderia mais adorar a Deus. Foi proibido. Foi proibido, pena de morte. Acabou. Se adorar outro Deus, que não o rei da Babilônia, morre. Olha a atitude de Daniel. Ele voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Nem a proibição, nem a pena de morte, nem a circunstância, nem o governo que está sobre a nossa nação, nem nada de ruim que possa acontecer com a gente deve substituir a importância da oração. Está entendendo? Estar na presença de Deus em oração não é negociável para as nossas vidas. Daniel, ele não negociou. Ele não negociou. Ah, não pode orar? Ok, vou orar. Foi essa a mente de Daniel. Apesar do decreto de morte, Daniel manteve sua disciplina de oração. E oração, ela é disciplina, sabe, Martinha? Oração é disciplina. Quanto menos você ora, menos você vai querer orar. Quanto mais você ora, mais você vai querer orar. Assim como nas nossas disciplinas diárias, por exemplo, toda quarta-feira eu coloco na máquina para lavar as roupas de cama. Já é automático, toda quarta-feira eu não preciso olhar mais o papelzinho que está dizendo, eu não preciso colocar mais na minha agenda que eu tenho essa tarefa a cumprir. Toda quarta-feira eu vou colocar a roupa de cama para lavar. Na oração é a mesma coisa. A oração ela não vai se tornar natural pra gente, ela não vai se tornar fácil pra gente, ela não vai se tornar principalmente agradável pra gente se a gente não orar. Então, pode ser difícil. Pode ser difícil. Gente, começar a orar é difícil. Meu Deus, a gente ora 5 minutos, parece que a gente passou uma noite inteira. Só que aí no outro dia a gente faz mais 5 minutos, no outro mais 5, no outro mais 5. Quando a gente vê, já aumentamos pra 7, aí foi pra 10. Aí, meu irmão, quando você vê, você tá atrasado pro trabalho, Terezinha. Porque você ficou orando. Porque a presença de Deus ela é maravilhosa e à medida que nós buscamos Ele com mais profundidade, o Espírito de Deus também vai se revelando a gente de forma mais profunda. Ele manteve sua disciplina de oração, né, Daniel? Confiando sempre no Senhor. A vida de oração de Daniel foi mais que uma disciplina espiritual, né? Às vezes eu penso nas disciplinas espirituais como protocolo diário a ser cumprido. Só que para Daniel, e eu espero que para a vida da Sueli, para a vida da Osmaria, seja muito mais do que uma disciplina espiritual. É uma estratégia, é uma arma de guerra a oração. Enquanto você está orando, meu irmão, você está se fortalecendo, você está se revestindo. Enquanto você intercede, você está batalhando pela vida de alguém, pela sua nação, pela sua cidade, pela sua família. É uma estratégia que a gente usa para derrotar Satanás. A oração, ela ativa a nossa armadura e ela nos mantém conectados ao poder de Deus. É ao poder de Deus que nós precisamos estar conectados. Não é o meu poder, não é o poder do Yuri, não é o poder do pastor Valmir nem da Benilda. É o poder de Deus que nós precisamos estar conectados. O poder não é nosso, o poder é dele, é único e exclusivamente dele. É por isso que através da oração nós nos achegamos a ele e ele nos reveste de poder. Né? A gente falou muito nesses últimos 2, 3 anos, né? Tem falado muito a respeito da atuação do Espírito Santo. E aí a gente estava falando muito a respeito de ser cheio, ser cheio, ser cheio. E aí o pastor Valmir, eu percebi que ele mudou a linguagem. O pastor Valmir ele começou a falar em ser revestido do poder do Espírito Santo, porque a oração, meu irmão, ela nos reveste e ela sustenta, ela segura toda a armadura de Deus. Sem oração nós perdemos a força e o discernimento espiritual. Ei, lembra daqueles pensamentos que eu falei, daquelas coisas que querem nos afastar de Deus? Coisas muitas vezes que são minúsculas, uma tentação, uma ciladinha ali do diabo que é colocado na nossa presença, diante de nós. Mas que nós não conseguimos discernir se vem de Deus ou se não vem de Deus. Meu irmão, se você está tendo dificuldade para discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, palavra de Deus, enche a sua mente, enche o seu coração das coisas de Deus.
Tava lendo lá em Tiago, né? E aí ele fala que as pessoas de ânimo dobre, elas têm que purificar os seus corações. Eu fui pesquisar, sabe o que que é esse tal desse ânimo dobre? O ânimo dobre, ele é a inconstância. Ele é aquela nossa indecisão. Um dia eu tô com Deus, outro dia eu não tô com Deus. Um dia eu quero derrotar o Satanás, outro dia eu tô cirandando de mãos dadas com ele. Isso é o ânimo dobre. Nós precisamos purificar o nosso coração. Através de louvor, através principalmente da palavra de Deus, através da oração. Principalmente através da oração. Purifique o seu coração, irmã Comari. Purifique o seu coração, Maria Antônia. Márcia, purifique o seu coração, Deusir. Manu, mãe de 3, mãe de uma multidão. Purifique o seu coração, para que a inconstância ela não mais te domine. E então a oração ela vai fazer o trabalho dela, que é justamente sustentar toda a armadura, para que você esteja então protegido contra as ciladas do diabo, para que você avance contra o reino das trevas. E nós temos armas de defesa, sim, o escudo é arma de defesa, o capacete é arma de defesa. Assim, o cinto é arma de defesa, mas nós temos uma arma de ataque. Então nós devemos avançar. O que quer dizer que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não quer dizer que as portas da igreja do Senhor, elas estão paradas, simplesmente aguentando pancada de Satanás, não. Quer dizer que nós vamos avançar com essas portas diante do reino das trevas. E então, meu irmão, ei, cadê? Você já preencheu o seu? Eu já preenchi o meu, gente. Esse aqui eu trouxe pra casa um limpinho aqui só pra mostrar pra vocês. E toda semana, agora de fevereiro e de março, eu vou mostrar isso aqui pra você e vou falar pra você sobre a campanha Eu Mais Um. Rodrigo, eu não sou da Cibap, eu sou de Minas Gerais. Eu sou de São Paulo, eu sou de Goiânia. Eu não vou participar da campanha Eu Mais Um, não. Não é a respeito da campanha de uma igreja, não. É a respeito, meu irmão, de um passo a passo, porque nós precisamos voltar a evangelizar, nós precisamos reaprender a evangelizar, Carlos. Então, meu irmão, eu anotei o nome dos meus 5 amigos. Depois que eu anotei o nome dos meus 5 amigos, eu comecei a orar por cada um deles. Orar para que eles tenham um encontro com Deus. Orar para que as suas necessidades, para que as suas crises os levem para perto de Deus. Orar para que o coração deles esteja contrito e quebrantado diante da presença de Deus. Para que quando a palavra for ministrada ao coração deles, a graça do Senhor seja irresistível para eles. Aí, nós vamos fazer alguma atividade juntos, porque nós acreditamos muito no poder dos relacionamentos. Nós somos uma comunidade de amor, multiplicadora de discípulos de Jesus. Então nós vamos tomar um açaí, nós vamos correr lá na praça, nós vamos para academia, nós vamos comer uma picanha não, né, pastor Cleito? Nós vamos comer um cuscuz, nós vamos, não sei, inventa, seja criativo, faça alguma coisa com essa pessoa, toma um café. Gente, café aqui eu compro é de quilo, orem por mim, porque, né, tá caro, aí vai que eu preciso parar de comprar, né, pastor Deus? Envie uma mensagem com algum conteúdo edificante, um louvor que você ouviu aqui no culto de intercessão. Manda uma palavra, um versículo, manda o link da pregação de ontem do pastor Valmir, gente. Pastor Valmir tá rindo, pastor. Eu não vim com maldade não, pastor, eu, hein? Compartilhe o seu testemunho pessoal. Como é que eu compartilho o meu testemunho pessoal? Testemunho pessoal é assim: quem eu era antes de Cristo? Eu era assim, assim, assado. Responder essas 3 perguntas. Quem eu era antes de Cristo? O que Cristo fez por mim? Quem eu sou agora? É isso. É compartilhar o que Cristo fez por você, meu irmão. Qual que foi a transformação, além da salvação que Ele deu para você. Convida para o seu PG, para a sua célula, para o seu grupo familiar, para o seu grupo de oração. Rodrigo, na minha igreja não tem nada disso. Então já convida direto pro culto. Leva pro culto, porque lá essa pessoa vai levantar a mão e ela vai falar: eu quero esse Jesus bem aí. Apresenta o plano de salvação e faça o apelo. O que é apresentar o plano de salvação? Ei, foi isso aqui que Jesus fez pela humanidade, uma humanidade corrompida, uma humanidade caída. Rodrigo, eu não sei o plano de salvação, aí eu pesquiso na internet, tá tudo meio confuso. Não tem problema não, vai lá no aplicativo da Cibapa, entra lá no íconezinho, Eu Mais Um, e lá tem todo o material de apoio, tem o plano de salvação completo para você ministrar sobre essa pessoa. Você não precisa decorar nada. Só o seu testemunho, né, gente? Por favor, saiba o que Jesus fez na sua vida.
né? A palavra de Deus diz para nós estarmos prontos, estarmos preparados para explicar a qualquer pessoa que nos pedir a razão da nossa fé. E vai estudar a Bíblia juntos. Pega lá o João. Pega lá João, vai ler com essa pessoa e pergunta para ela o que você entendeu, o que você não entendeu. E vão conversando, meu amigo. Vai falar sobre esse Jesus, esse Deus que se fez carne e habitou entre nós, para levar sobre si as nossas enfermidades, para trazer salvação ao mundo.